Bom, salve Deus Mestre, salve Deus Ninfas. Vamos aproveitar essa mesma sintonia, essa mesma emanação de forças da nossa mãe clarividente, a nossa mãe Neiva. Vamos unificar essas forças. Hoje é um dia bastante especial, um dia bastante de bastante luz, um festejo no mundo espiritual. Completa 100 anos de nascimento de nossa mãe Água, com a Thaís 108. Então nada mais justo a gente refletir sobre um pouco da vida de tia Neiva e de outras vidas que ela teve, tá certo? E assim a gente olhar para a nossa vida na individualidade de cada um, observar nossas dificuldades e a nossa missão, que às vezes a gente nem sabe qual seja. Salve Deus! Bom, tia Neiva teve diversas encarnações e uma delas foi como Pitya, que é uma das encarnações que a gente mais vivencia, que a gente mais conhece, que a gente tem mais um domínio a mais de conhecimento sobre essa encarnação. Essa encarnação de Pitya, ela demonstra um afeto muito grande por Deus, um afeto muito grande pela nação, pelas pessoas, e assim tia Neiva foi uma grande pessoa que realizou muitas coisas durante essa encarnação, tá certo? O nome Pitya não é um nome comum, um nome de uma pessoa propriamente dita, mas é um nome como se fosse de uma dinastia de pessoas, de mulheres que viviam no local chamado Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos era um local que foi criado pelo deus Apolo, e em homenagem a uma cobra que acabou assassinando a sua mãe, ele pegou esse nome Piton e desfragmentou e deu o nome de Pitya, né, para essas mulheres que seriam as profetisas do local, que seriam as grandes pitonisas, que trariam mensagens do próprio deus Apolo, e assim encaminharia para certas pessoas, para nações, príncipes, reis, rainhas e pessoas comuns do local também, tá certo? Como Pitya, tia Neiva, ela teve essa encarnação, só que tia Neiva, ela trazia uma força de clarividente. Então ela conseguiu, nessa dinastia de Pitya, trazer diversas recomendações políticas, recomendações militares, e assim conseguir também mensagens propriamente ditas ao povo comum daquela época da Grécia Antiga. E sob os cuidados do deus Apolo, ela entregava essas mensagens e cultuava ao seu deus Apolo. Pitya também nos representa e nos traz uma história bastante interessante, que é da falange das Euricis, que inclusive foram pessoas, mulheres que eram casadas com soldados antigos, e ali os seus soldados iam para a guerra, e ela começou a pegar essas mulheres, a ajudá-las oferecendo o local, que era o Oráculo de Delfos, e ali sustentar com a força daquele local e usar essas Euricis para poder transmitir e ajudar nas profecias que ela tinha. Por quê? Porque as profecias eram muito densas e às vezes demoravam ali cerca de 6 horas desacordados, tá certo? Pitya, em tia Neiva, ela ficava sentada nessa cadeira, nesse tripé, e ali ela recebia essas energias desses gases que diziam ser de um vulcão que estava desacordado, e ali aqueles gases subiam até ela entrava em transe, e ali ela entrava em outros planos, em outras dimensões, e trazia as mensagens do deus Apolo, tá certo? Então, como era muito cansativo, desgastante para Pitya, então ela convidou outras moças que seriam as Euricis para ajudar ela nessa grande luta, tá certo? Mas tia Neiva, pensando como Pitya, pensando em uma nova estratégia da espiritualidade também,
ela convidou outras mulheres para fazerem um papel de incorporação. E aí então ela criou uma espécie de falange, ou duas espécies de falanges, que seriam as Muruaicis e as Jassanãs, trazendo um grande poder a mais para aquele oráculo, chamado Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos, ele tem uma história tão grande que ele é comparado hoje como o centro do mundo, o umbigo do planeta, de tanta força, de tanta luz que tinha no local, certo? Uma outra encarnação que Tia Neiva teve foi como Nefertiti. Nefertiti, ela foi esposa de um grande faraó chamado Akhenaton. E Akhenaton, ele era um grande rei, foi um dos grandes reis daquela dinastia, com muito poder de persuasão, com muito poder de estratégia, mas que essa rainha chamada Nefertiti, ela se equiparava ao ponto do rei. Diferente de outras rainhas, que era apenas a esposa principal do rei, Tia Neiva em Nefertiti, ela foi muito mais. Ela tinha o seu poder de persuasão sobre outras pessoas. Ela tinha um domínio de poder além de outras. Ela conseguia emanar sua energia de mulher, que daquela época era muito difícil, e ela conseguia emanar essa sua energia e assim ser comparada como uma grande rainha igual ao seu rei, igual ao seu companheiro, tá certo? Juntos, os dois, usando de muita força, assim, muita energia, vinda também dos planos espirituais, eles conseguiram fazer do local do Egito Antigo e formarem uma única religião, ou seja, transformar o politeísmo da época, que era várias religiões, acreditar em vários deuses e levar em consideração que apenas um Deus seria responsável por tudo, ou seja, voltando a cabeça do homem a um ser invisível que seria o único responsável por todos e por todo o universo. E então, ela, junto a Akhenaton, eles formaram a cidade chamada Akhetatron, que era uma representação pelo grande nome de Akhenaton, que significa horizonte de Atom ou horizonte do Sol. Se a gente for prestar bem no nome, traz algumas semelhanças, não sendo assim fanatista, né? Mas compara-se o nome Horizonte do Sol com o Vale do Amanhecer. Inclusive, aquela peça, aquela imagem do jaguar que a gente tem, foi inclusive uma das imagens que se tem no portal do Sol daquela época. Então, muita energia, muita força, Tia Neiva trouxe como energia nessa grande bagagem que ela formou como Nefertiti, certo? Juntos os dois dominaram e viveram por muito tempo naquela dinastia. Só acabou quando houve a morte deles e aí passou para o filho, e o filho Tutankhamon não levou tanto essa força adiante e logo depois desembaraçou e voltou ao politeísmo. Mas hoje nós temos a representação dessa grande força, inclusive no canto do Reino Central, no trabalho de Cruz do Caminho temos a imagem dos três. Então é uma grande força e uma grande história que ela trouxe de persuasão, de poder, de comando militar e de comando de nação daquele tempo, certo? Uma outra grande rainha também, que foi uma das encarnações de Tia Neiva, foi como Cleópatra. Como Cleópatra, ela também, assim, basicamente uma encarnação muito semelhante em poder de frente, de estar à frente de um comando, de estar à frente de um reinado, de estar à frente de um poder de persuasão acima de outros, que ninguém nem imaginava, ninguém sabia por que tanta persuasão acima de outras pessoas, por que tanto domínio, tá certo? Mas o processo como rainha não foi tão fácil, tá certo? Ela era filha de um grande general, Ptolomeu XII, que era um general do Alexandre o Grande, que era o rei da época. Só que Alexandre o Grande, quando ele desencarnou, ficou naquela: quem é que vai
seu rei, e aí o pai de Cleópatra foi e ganhou o título e subiu ao trono, sendo o rei daquele estado maior. E daí então, quando o pai de Cleópatra ele se firmou como rei, ele introduzia na cabeça dos filhos que aquele reinado deveria continuar em família, que os filhos eles soubessem usar da ideia, da cabeça, com inteligência de continuar em família aquele tronado, certo? E foi então que quando houve o desencarne dele, o seu filho e a sua filha, Cleópatra, juntos os dois se casaram e formaram rei e rainha daquela época. Por quê? Por que ela tinha esse domínio? Por que ela precisava entrar? Porque naquele momento, naquele período, mulheres não subiam ao reinado. Mulheres não comandavam tropa. Mulheres não comandavam nação. Então foi um plano que deu muito certo, que foi unificar os dois irmãos e assim subirem como rei e rainha, tá certo? Mas ficou por muito pouco tempo, porque os dois começaram a brigar, briga de irmãos, briga familiar, e aí entrou em guerra civil, e ele declarou que ela fosse expulsa, e ela foi expulsa do antigo Egito, certo? E aí, ela não contente com aquele grande poder que ela tinha nas mãos, e um poder de autonomia, de sempre estar persistindo na mesma tecla, ela se uniu com um outro general, que fazia parte de um trio de generais, que queriam também subir a esse reinado, que era Júlio César. Então ela formou uma aliança diamante com Júlio César, e juntos foram até o irmão dela, em guerra civil, destruíram e tiraram ele do poder, e ela subiu novamente ao reinado como rainha, esposa de Júlio César. Só que a história de novo desembaraçou, e Júlio César foi assassinado. Então ela saiu, foi expulsa do Egito, e logo depois ela formou uma aliança com outro grande general, que também fazia parte de um outro trio de generais que também tinham essa vontade de subir nesse poder, de representar aquele povo daquele Egito. Tá certo? Então ela se juntou com Marco Antônio, que foi um grande general, e assim eles subiram novamente ao trono e foram reis e rainhas. Tá certo? E aí Tia Neiva conseguiu em Cleópatra formar Roma, construir grandes impérios e construir a sua vida até o seu desencarne. Certo? O que trazer dessas encarnações até aqui? É simplesmente uma grande bagagem que a gente fica imaginando qual é a nossa missão na Terra. Mas a missão, necessariamente, é quando a gente consegue acumular bônus. É quando a gente consegue criar amigos. E quando a gente cria inimizades, a gente acaba criando uma bagagem pesada. Entendeu? A gente acaba trazendo mais dificuldades para as encarnações adiante. Numa outra encarnação de Tia Neiva, ela vem como Veleda. Essa encarnação de Veleda, essa é apenas uma imagem ilustrativa, mas ela vem naquele império do imperador Vespasiano, naquela mesma naquela mesma encarnação onde ele fazia parte do Império de Roma. Então, curiosamente, trazendo o velho espírito de pitonisa, de uma grega germânica, de poder de clarividência, trazia novamente o poder de perceber o passado, o presente, o futuro, e assim transmitir profecias àquele povo novamente. Trazer profecias tanto a pessoas comuns, como aqueles reis e rainhas, como aqueles militares ou comandantes de tropas. Então, novamente, uma outra encarnação com grande poder, uma grande persuasão. E como Veleda, sendo observada pelo imperador Vespasiano, que vivia no local, todo mundo visitava, todo mundo ia ver profecias, saber sobre a vida, sobre a morte, sobre o passado. Então Vespasiano ele ficou muito
em alerta e convidou ela para ir até Roma, para poder visitar ele e para poder dar um marco, trazer um pouco do que seria o futuro daquela nação de Roma, tá certo? Então ela chegou até Roma ao convite dele, e chegando em Roma não foi muita coisa bela que ela viu. Ela viu um lugar de completa devassidão, de completas orgias e destruição, e ela viu em sua clarividência que aquele local seria invadido pelos vikings, os guerreiros mascarados, e ali eles aniquilariam as pessoas e destruiriam a cidade, tá certo? Curiosamente, os vikings a gente já conhece na doutrina, que são hoje os cavaleiros de Oxóssi, que trabalham no mundo espiritual, certo? Então, quando Veleda mostrou essa profecia ao Vespasiano, ao imperador, ele simplesmente debochou da cara dela e mandou que ela fosse retirada. Aí ele, não, pega ela e leva ela em praça pública e pode amarrar as bigas dos cavalos. Colocaram ela, amarraram aos cavalos e eles soltaram os cavalos, e aí um cavalo amarrado de um lado, outro cavalo de outro, e destroçaram o corpo dela, sendo pisoteada, sendo esmagada, e teve esse fim trágico, mas trazendo novamente esse poder de clarividência em outra encarnação. E aí novamente tia Neiva vem encarnada, e dessa vez como Natasha. Em Natasha ela vem naquele período do angical, no Brasil colônia, em 1700, quando o Brasil ainda estava naquele império ainda, mas trouxe muita energia dos planos luminosos e veio com algumas outras pessoas que fizeram parte com ela na encarnação, como tia Neiva, foram Terezinha Bastos, Mestre Alberto e outros, e espíritos de luz também, como o ministro Japoaci, as 7 princesas, incluindo a princesa Jurema, e o nosso tão grande pai João de Enoque, pai Zé Pedro de Enoque. Então, ela só não conseguiu findar a grande missão que ela teria, que era de trazer o doutrinador, que era de formar o oráculo do jaguar. Mas teve uma encarnação trazendo e vindo junto com outros jaguares naquele período tão delicado. E aí, em 1925, ela vem como tia Neiva no Brasil novamente, nascendo em Propriá, Sergipe, filho de Antônio Medeiros Seixas Chaves e Maria de Lourdes Seixas Chaves, que eram seus pais. Maria de Lourdes, Dona Sinharinha, junto eles tiveram, além de tia Neiva, mais 3 irmãos, mais 3 filhos, que eram Nivaldo, José Luiz e Maria de Lourdes, o mesmo nome da mãe, só que conhecida como Tia Linda. Tia Linda que fez parte do Vale do Amanhecer, da doutrina, junto com sua irmã tia Neiva, e ali fez parte durante alguns anos da sua vida e tal. E depois, na sua infância e na sua adolescência, ela viveu em Jaraguá, aqui no nosso estado goiano, certo? Então ela viveu ali dos 5 aos 10 anos de idade e até os 15 anos de idade em Jaraguá. Inclusive tem algumas histórias de que acontecia com ela, algumas vidências que ela via, alguns casos de auscultar espíritos, de ouvir, às vezes de conversar com o espírito, mas que não foi levado adiante, não foi introduzido o espiritismo na mente dela, certo? Então não foi aberto nenhum tipo de energia a mais. Ela chegava, como a família dela era completamente católica, inclusive, além dos seus pais, tinham tios padres, tias freiras, primos padres, então era normal daquela época eles estarem sempre assistindo missa. E uma dessas missas a tia Neiva viu uma freira, viu o padre, e ali eles conversavam com ela, sabendo que ela via e que ela escutava, mas que ela não dava tanta bola. Às vezes chegava em casa e comentava para a mãe, mas a mãe falava: "Que nada, menina, você nunca nem conheceu esse padre já morreu faz tempo".
e nunca levou adiante. E depois de Jaraguá, ela, com um espírito de bastante autonomia, e ela também se considerava também bastante rebelde, porque ela tinha essa personalidade muito forte. Então ela algumas vezes entrava em conflito com sua família, em conflito com seus pais, porque a família é extremamente católica e de preceitos muito antigos, de que mãe tinha que ficar no lar, mãe tinha que cuidar de filhos, mãe tinha que cuidar da casa do homem que ia para a rua. Mas ela não gostava muito disso, então às vezes entrava em algum conflito. Então, praticamente quando fez 18 anos, ela foi para Séries, em Goiás também, e se casou. Ou seja, ela esperou dar 18 anos, de imediato ela se casou com o Raul Zelaya Alonso, que era um hondurenho, e ali juntos eles tiveram 4 filhos. Ela teve 4 filhos com Raul Alonso, Gilberto Zelaya, Carmen Lúcia Zelaya, Vera Lúcia e Raul Oscar Zelaya. E ele, secretário de Bernardo Sayão, que era um grande engenheiro agrônomo da época, então ele tinha um emprego fixo, tinha o seu dinheiro e conseguia sustentar a família. Bernardo Sayão, inclusive, foi padrinho de casamento, e logo depois, em seguida dos 4 filhos, ele acaba desencarnando, deixando ela viúva e tendo que cuidar de 4 filhos. Mas Bernardo Sayão, que foi uma grande pessoa que veio com uma ideia bem igual, bem semelhante à encarnação de Tia Neiva, ajudou muito eles como padrinho de casamento e ajudou muito Tia Neiva depois do desencarne do seu esposo, tá certo? Então ele ajudou bastante a vida e os filhos, enfim, e inclusive mais lá na frente ainda tem um pouco mais de ajuda que ele teve com Tia Neiva. E Tia Neiva teve que se virar na vida. Mãe viúva, com 4 filhos, logo acabou o dinheiro e ela teve que trabalhar. E foi quando ela, gostando muito de fotografias, de tirar foto, e de tirar foto dela, pessoal, então ela teve uma brilhante ideia. Já que eu estou em Séries e Séries está em construção, eu vou começar a tirar foto de Séries, da construção e vender. Porque o público estava muito turístico. Tinha muita gente visitando, pessoas do meio comum e pessoas do meio político que iam visitar a cidade, que depois voltavam em outra ocasião. Então ela teve a brilhante ideia de abrir uma loja e tirar fotografias. Então ela criou o Foto Neiva, que foi uma loja de fotografia. Com o Foto Neiva, ela teve um problema respiratório, porque ela começou a manipular produtos químicos e aí ela mexeu com o pulmão dela. Esse é o Foto Neiva. E ela teve complicações respiratórias por conta da manipulação de produtos químicos. Então ela precisou pegar o Foto Neiva e vender. Aí ela vendeu e comprou uma chácara. Quando ela comprou uma chácara, ela plantava, colhia, vendia e sustentava ela e seus filhos. Só que muito desgastante, muito trabalho, é muito árduo. E aí ela teve que vender a chácara dela e teve uma brilhante ideia de tirar a carteira, tirar a carta de habilitação e comprar um caminhão. Foi a primeira caminhoneira, foi a primeira pessoa, mulher, a tirar a habilitação e dirigir caminhão nesse Brasil afora. Ela comprou o caminhão e foi fazer frete do centro-oeste ao nordeste, do centro-oeste ao sudoeste, e ali ela vivia essa vida constante, colocava os seus filhos ali no caminhão e ia viver a vida e trabalhar. E em uma dessas viagens indo para o nordeste, ela acabou sendo roubada, perdeu o seu caminhão, voltou para trás e teve que se reerguer e começar tudo do zero. Então ela veio para Morrinhos, em Goiás, e começou a trabalhar como costureira. Trabalhando como costureira, ela teve uma outra ideia. Já que eu estou habilitada,
eu vou para Goiânia. Aí foi para Goiânia e foi trabalhar como motorista de ônibus. Nos horários de descanso, descansava? Não, trabalhava mais. Ela começou a ser repórter numa revista chamada Vera Cruz, em Goiânia. Então ela interligava, quando eu estou de folga, vou trabalhar como repórter, em dias normais, vou trabalhar como motorista de ônibus. Tá certo? Então ela foi até um tempo em que ela conseguiu ganhar o dinheiro, juntar o dinheiro e comprar um caminhão. Logo mais ela conseguiu juntar dinheiro e comprar outro caminhão e voltou de novo à estaca de motorista que ela sempre gostava, tá certo? E aí ela foi para Brasília, para a construção da Cidade Livre, que inclusive foi um pensamento, foi uma ideia do Bernardo Sayão, que foi padrinho de casamento, e ajudou ela nessa empreitada. Ele acabou desencarnando, que trabalhava na construção, então ele tinha um barracão lá, tinha almoxarifado, tinha um local de alimento, tinha um local de descanso, e aí ele lá dentro, lá desse barracão, cortando as árvores, o pessoal lá fora, e uma árvore caiu e ele acabou sendo esmagado e faleceu. Mas sempre cuidando, sempre ajudando de tia Neiva, mesmo depois do seu empregado, do seu secretário falecer. Tá certo? E aí começam várias dificuldades a mais do profissional que tia Neiva tinha, que começa em 1957, quando ela já estava ali com seus 32 anos de idade, quando estava em Brasília, e aí ela começa a ter muitas visões espirituais, ouvir espíritos, de ver espíritos. Ela via muitos espíritos de luz, muitos mentores que a acompanhavam, inclusive Manhara, que na época não se apresentava por esse nome de Manhara, se apresentava por Adelina, que vinha como cadeirante e dizia para ela que não sabia rezar. Me ensina a rezar, Neiva. Aí a tia Neiva ia lá e ajudava, essa senhorazinha. Aí logo depois que a tia Neiva rezava, ela, então vou te ensinar um Pai Nosso diferente. Aí introduzia na mente dela. E também vinha Mãe Tildes, que vinha com outro nome, que era Mãe Matildes, que sempre ajudava a tia Neiva nas decisões difíceis, onde ela tinha muito pensamento constante de dificuldade. Mãe Tildes, como Mãe Matildes, ela vinha e ajudava a Neiva. Só que ela não via só espírito de luz, ela via também os espíritos mortinhos, recém-desencarnados, desencarnados, que às vezes era feio, algumas vezes era horripilante. Às vezes subia no caminhão dela, atrapalhava as viagens e ficava um tormento danado. Às vezes ela, inclusive ali no plano piloto, ela subindo, e aí ela para o caminhão, porque ela viu que tinha esmagado, que tinha atropelado 2 pessoas, e ela para aquele caminhão naquela agonia. Aí o policial viu ela lá encostada e falou: "Ei, baiana", porque era a maneira que eles chamavam a tia Neiva, "Ei, baiana, tira esse carro daí, que aí não é lugar de ficar parada não, olha o tanto de gente lá atrás querendo passar", e ela, "Mas tem gente lá embaixo, lá eu atropelei um casal". E ele: "Não, baiana, você tá ficando doido, eu acho que você tem que procurar o terreiro". E ela vivia sendo atormentada. Então ela procurou a ajuda de um padre, não conseguiu, porque chegava lá o padre falava: minha filha, você está endemoniada, vamos carregar um tijolo para a igreja, vamos?" Aí botava ela para trabalhar, e ela ia. Então ela tentou ajuda no catolicismo, tentou ajuda em terreiro, tentou ajuda no kardecismo, tentou ajuda da medicina, ali no Instituto IAP, lá no antigo Hospital Juscelino Kubitschek, que hoje é o Museu da História Candanga. Ela entrou lá, foi se consultar com um psiquiatra, e conversando com ele ali, com o psiquiatra lá na ideia, perguntando como é que ela estava, e ela direcionando, e ela falou: inclusive tem um espírito aqui dentro, viu? E o espírito falou, viu que ela sabia, viu que ela poderia ver ele, foi e falou: "Fala para ele que eu sou o pai dele, meu nome é Juca, eu tenho 62 dias que eu desencarnei, fala para ele que ele vai lembrar de mim". Aí ela, inclusive, esse espírito que está falando aqui, ele está dizendo que ele é seu pai, que ele é o Juca, tem 62 dias que ele desencarnou. Ela achando que aquela ideia já ia acabar de imediato. O médico foi surpreso e feliz. Ele falou: meu pai, pergunta como é que ele está, pergunta se ele está bem, nossa, eu quero ver meu pai". Aí ela ficou brava da vida, com aquela botona de caminhoneira, deu um chute na porta, quebrou a porta, que ela não sabe nem de onde ela arrumou
tanta força para derrubar, acabou derrubando a porta e saiu do consultório pé da vida. Foi para o caminhão, pegou o revólver e queria se matar. Por quê? A cabeça dela já estava a bilhão, já estava completa alusão. Mãe Matildes, novamente ajudando ela, ia lá e trocava essa ideia, e aí ela voltava a trabalhar, e aí ela ficava mais calma. Mas ela encontra uma mãe chamada Mãe Neném, que era uma kardecista da época, e Mãe Neném tem a ideia de ajudar ela, de ajudar no desenvolvimento mediúnico da tia Neiva. E aí juntas, elas, mais 5 famílias, embarcam e vêm para a Serra do Ouro, que é aqui próximo de Santo Antônio. Se a gente olhar bem, dá para a gente até ver ali a altura das 7 curvas aqui, que margeia ali, indo até Alexandria, depois do Engenho das Lajes. Então, muito próximo daqui. Ela vai com essas 5 famílias, Mãe Neném, que era Maria de Oliveira, e juntas elas abrem um pequeno vale do amanhecer, chamada Wesley, União Espiritualista Seta Branca. E lá, junto com essas famílias, elas vivem, plantam, colhem, abriram a escola, abriram um pequeno orfanato, abriram um pequeno hospital para cuidar de todos aqueles integrantes, incluindo todas aquelas famílias e muitas crianças que lá deixavam. Abandonavam algumas crianças e ela cuidava deles lá. Salve Deus! Então, tia Neiva, nesse ar de 1957, naquela dificuldade toda, onde no Brasil era completamente machista, tinha cerca de 22 milhões de mulheres e 42 milhões de homens, e tia Neiva na luta, constante. Planaltina tinha cerca de 70 casas, Braslândia tinha 420 casas ali naquele meados de 50, 60. Em 1958, ela dá início ao desenvolvimento da sua clarividência junto ao mestre Marran. O Marran também era um clarividente, só que em vida também. Pai Seta Branca, ele vai de encontro ao Marran, que se encontra no Tibete, e pede a ele que ele faça o desenvolvimento da clarividência de Neiva em vida. Então ele ia até ela e aí ele foi mostrando como ela faria o desenvolvimento de clarividência. Fez a iniciação da Armochinto dela. E quando ele não ia até ela, ela sentava debaixo do piquezeiro e ia até ele. E juntos eles ficaram por vários anos ali naquele desenvolvimento mediúnico. E no mesmo ano, em 1958, é aberta a primeira corrente mestra lá na Wesley. Quem abre não é Trinito Muxi, porque ele ainda não tinha chegado na doutrina. Quem abre é um segundo esposo que tia Neiva teve, chamado Getúlio, que depois de diversas complicações, ele já via que tia Neiva estava em bastante dificuldade, queria que ela saísse, queria que ela fosse embora com ele para Brasília e ela não queria ir. Ele acabou indo embora e deixou ela, e ela não largou da doutrina. Só que constantemente, pelas dificuldades, ela sempre pedia um companheiro, um pé de meia, para poder estar com ela. O Pai Seta Branca falava para ela: espera, o seu companheiro não vai ser o irmão da doutrina. E ela ficava muito ansiosa, pé da vida. Em 1964, eles saem da Serra do Ouro e vão para Taguatinga. Abrem cartório, firmem cartório, um novo Vale do Amanhecer. Obras sociais. E aí, em 1969, chegam a Planaltina e fazem o marco e iniciam o Vale do Amanhecer, o nosso templo-mãe. Certo? 1969, 1972, Trinito Muxi chega na doutrina e ali, quando ela vê, ela já sabe que é ele que seria o companheiro dela durante o resto de sua jornada. 1973, ela consegue fazer a primeira iniciação da Armochinto. 1974, ela consegue construir o primeiro templo de pedra e a primeira escultura do Pai Seta Branca. Em 1975, ela faz a primeira elevação de espadas. Em 1981, ela entra e recebe o título de Águila Quataí 108. Lembrando que ela já tinha recebido a consagração de Quataí 108.
Só que em 1981 ela recebe um título de Águila Pataí 108, ou seja, uma nova energia, certo? Em 1983 tem... Lembrando que Tia Neiva ela já tinha passado por Santo Antônio novamente. Ela margeou ali pela Serra do Ouro. E em 1957 ela veio e passou porque ela foi lá na Cidade Eclética, lá no Mestre Belcanã, e pediu ajuda a ele também. Então ela não conseguiu ajuda, foi até o Mestre Belcanã, também não resolveu e depois foi com Mãe Neném desenvolver a sua mediunidade. E em 1983 tem uma outra história que faz parte do nosso Vale do Amanhecer de Santo Antônio do Descoberto, que é quando ela vivia em sua clarividência onde os templos seriam abertos e onde os templos poderiam ser abertos. Só que aí, muita gente visitando de Santo Antônio do Descoberto lá, no Templo Mãe, e ela chega lá e pergunta, mas quem foi que abriu o templo em Santo Antônio do Descoberto? Porque eu não vi na minha clarividência o Pai Seta Branca pedindo para abrir ou liberando abrir um templo em Santo Antônio. Chama o Gilberto na minha sala. Gilberto, que era responsável dos templos externos, filho dela, chegou para a tia e falou, tia, mas eu não liberei ninguém abrir templo em Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Aí ela fala, P da vida, chama esse mestre Alceu aí que abriu esse templo e eu quero conversar com ele aqui. Então o mestre Alceu, que foi o nosso primeiro presidente aqui do templo de Santo Antônio, vai até ela. Quando chega lá, ela chama o seu adjunto Raiz, que era o seu adjunto de povo, ministro Ipuena, mestre adjunto Ipuena, mestre Lacerda, e ali ela conversa com todos, e aí o Pai Seta Branca vai e fala, tia, o templo já está aberto, agora não adianta fechar, agora tem que trabalhar. Aí ela então, Lacerda, se vira com esse seu mestre, ele faz parte do seu componente, se vira e vai lá até Santo Antônio e resolve. E é quando o mestre Lacerda vem até Santo Antônio e em cartório ele vai e faz toda a documentação e aí fica como um pequeno presidente ali do templo de Santo Antônio Descoberto e aí determina ao mestre Alceu que continue. E em 15 de novembro de 1985, Tia Neiva desencarna, voltando, retornando aos mundos, aos planos espirituais. Então, salve Deus, não é uma aula, é uma pequena reflexão para que a gente fique em sintonia com nossa Mãe Pataí 108 e consiga transmitir a nossa energia, a nossa força nesse dia tão especial. Salve Deus a todos, boa sorte. Salve Deus.